Para começar a oficina de robótica, aqui na bancada do MON. Acho que eu vou começar então. Você vai passar aqui conforme eu vou falar nisso? Então, meu nome é Rodrigo, eu sou do FIT. O FIT é um instituto de tecnologia da Flextronics, né? Nós somos um instituto sem fins lucrativos e um dos nossos focos dentro do instituto é educação. Quer passar? O FIT tem 3 unidades, né, no Brasil, vinculadas à Flex, que é a Flextronics, né? A principal atividade da Flextronics é a manufatura avançada. Então a gente produz equipamentos para outras empresas, como o telefone celular, por exemplo, é uma das manufaturas que nós criamos. E nós temos o instituto. Então o instituto ele é sem fins lucrativos e nós desenvolvemos pesquisa e desenvolvimento dentro do instituto e educação. Mais especificamente aqui na campus, né, a gente está divulgando a área de educação, onde nós temos as nossas capacitações gratuitas. Então, nós capacitamos pessoas em 5 áreas, que são inteligência artificial, internet das coisas, robótica, gêmeos digitais e computação quântica, totalmente gratuito. Se puder passar. A Flex é uma empresa que tem no mundo todo, né, com diversas unidades de negócios diferentes, sendo que no Brasil a nossa principal atividade é realmente a manufatura avançada. Então, produzir produtos para outras empresas, como Motorola, por exemplo. E eu vou passar aqui para o próximo slide, eu vou deixar para a gente começar a oficina, onde tem os links das nossas capacitações, onde vocês podem se inscrever gratuitamente nos cursos. Os cursos são contínuos, né? Então novas turmas são abertas a todo momento. Eu vou chamar aqui os instrutores Bruno e Vinícius para eles assumirem o microfone aqui. Obrigado. 40 minutos. Pessoal, vamos começar então? A ideia aqui da oficina de robótica é a gente fazer tá com pendrive aqui, a gente pode deixar instalando. E aí no final da oficina vocês upam o código na máquina,
no computador de vocês. A ideia tá aqui. Se você quiser, pode. Ok. Tem um arquivo aí chamado Choreograph. Choreograph, né? Ou coreografia em inglês. É o nome do aplicativo que a gente vai usar para ele. E aí, com o Choreograph, então a gente vai fazer a primeira coisa aí, trazer a síntese de voz pro robô. Deixa eu colocar de volta aqui. Esqueci que tinha que fazer o microfone lá. Então a gente vai habilitar o português do Brasil para o robô. E aí a gente vai criar um balão aqui de fala, tá? Fazer o now, fazer uma saudação aí, uma fala simples. A primeira frase aqui que ele vai repetir, e a gente vai colocar o microfone para vocês ouvirem. Já está conectando aí. O endereço de internet é assim. Seu endereço é bom, né? Seu LP. Eu acho que o Bruno abaixou o volume.
Olá, campuseiros. Olá, campuseiros. Vou tocar o saxofone. Vou falar para vocês desse tubinho Olá, campuseiros. que duro de dobrar, o que é isso? Eu imagino que vocês sejam familiarizados. Pessoal, então o primeiro bloco que a gente fez foi o Nau fazer uma saudação e trazer uma programação já interna dele, que é ele imitar, ou algum, ele tem como imitar animais, como imitar instrumentos musicais, fazer dancinhas, movimentos até do tai chi, né? Então já tem isso pré-programado nele, porque, de novo, ele é um robô de instrução, ele é um robô interativo, né? Interacional. Você leva ele para universidades, para a escola, e ele tem que interagir com as pessoas. Após a saudação, agora sim a gente vai criar um bloco aí dele interagir mesmo com as pessoas. Ele usou a síntese de voz. Então, reparem, ele vai falar e, em seguida, ele vai fazer a pré-programação aí, a dança do saxofone. Em seguida, a gente vai fazer uma saudação e uma pergunta. A única coisa que tem para você montar um alternador de tubo diferente do normal são essas duas coisas. O pitching tem que ser diferente e o tubo, obviamente, no lugar da mangueira. O pitching, o que ele tem ali dentro, né? O que ele tem? Ele tem uma borracha, um anel de vibração. Certo? Tá? Deu erro de DLL? Tem aqui o Vinícius, você quer passar a solução? Tá aqui. Tá, agora o próximo passo foi incluir uma pergunta. Então ele vai perguntar se vocês querem ouvir uma piada, ó. Olá, campuseiros. Quem aí quer ouvir uma piada? A partir dessa pergunta, o que a gente vai fazer é habilitar o Speak Recognition, o reconhecimento de fala dele, para que ele responda ao sim, ao não, que vocês vão fazer aí em coro. Vamos ver se ele reconhece com que grau de confiança ele vai capturar esse som aí, né? A gente está no meio do ambiente de ruído, talvez ele não pegue 20, 30%, aí a gente mexe nesse limiar. Então eu vou trazer o bloco de reconhecimento de voz. A partir do bloco de reconhecimento de voz, a gente vai programar aqui duas palavrinhas simples, o sim e o não, para ele reconhecer. Por enquanto, 30% aí, vamos ver se ele consegue reconhecer um desses dois comandos, tá? Então, Olá, campuseiros. Quem aí quer ouvir uma piada? nesse momento agora, ele está na escuta ativa, então ele está esperando alguma entrada, algum input, e ele vai, cada vez que ele conseguir ouvir alguma resposta aí, ele vai dizer se isso é sim ou não, com um grau de confiança aqui na saída. Então, ele está ouvindo aí sim com 37, 35% de grau de confiança. Então, vai rodar, tá? Vamos lá para o próximo, então, comando, que é um switch case, tá? Então, beleza.
certinho o ângulo que você quer. Você garantir 90 graus, mas não é necessário fazer isso. Você pode fazer um gabarito numa mesa e colocar, não tem muito erro, sabe? E a ferramenta de corte. Essa ferramentinha aí, você vai girando atrás dela, você põe no tubo, assim, gira, e vai girando assim, ela corta certinho. E a parte de trás lá, você consegue tirar a rebarba do tubo. É uma coisa que agiliza, fica mais, um acabamento melhor, mas também não é necessário. Fazer uma serrinha de mão, uma lixa, tranquilo. Também, tá? Eu coloquei alguns vídeos para você que essa parte de você medir e planejar o tubo, eu acho que talvez seja até mais importante do que tão importante quanto a dobra, porque é assim, a verdade é o seguinte, se ele ficar 1 milímetro fora, ele não vai encaixar. Tá? E aí que você trabalha, né? Então põe aí para os outros. Ele já sabendo a distância que ele vai precisar de um tubo com outro, do fit com outro, né? Do centro do tubo com outro. Você consegue fazer um gabarito. Mas aí o pessoal não consegue ver. Nossa, perfeito. Aí ele tá fazendo um simples, né? Perfeito. Ele tá programando. Você quer. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Vem aqui. Passa. Pode ficar ali, mas fica sentado ali para fazer a câmera. Ah, tá, beleza. Vai lá, Beleza. vai lá, mas aí se pudesse ficar sentado. Não, acho que não vai. Quer falar aqui? Pessoal, agora sim com tela aqui é mais fácil de explicar. O que a gente fez então? Ele faz a saudação, ele toca o saxofone, então ele falou lá, Campuseiros, faz a dança do saxofone, a imitação. Ele pergunta se vocês querem ouvir uma piada. A ideia de fazer o live code, a gente tem os códigos gravados, tem tudo aqui, mas a ideia de fazer o live code é mostrar que é fácil, tá? É o sistema block, né, de bloquinhos, o Scratch, se arrastar e ir colocando o bloquinho na sequência. Faz o reconhecimento de voz. Nesse reconhecimento de voz, ele está esperando por 2 palavras, apenas sim ou não. E quando ele reconhece uma dessas, ele faz a saída aqui no menu Dialog, para a gente saber com que grau de confiança que ele está recebendo essas palavras. E essas saídas vão para dentro de um switch case. Então, em caso de sim, ele segue aqui a saída 1, output 1, ele fica feliz, ele conta a piada, espera um tempo e conta a resposta da piada, né? Ele faz uma piada em 2 partes aqui. No caso de não, ele vai falar outra frase e, simultaneamente, ele vai fazer uma pose aí de que ele ficou chateado, né? Ele ficou triste.
O legal do robô humanoide é isso, ele vai além da programação dos blocos lógicos. Você trabalha tristeza, você trabalha emoções, você trabalha empatia, você trabalha a parte humana mesmo, né? Literalmente, as sensações humanas, as expressões humanas, a expressão corporal dele, as cores do LED, você pode regular tudo, né? Então, se você quiser que ele fique bravo, ele fica todo vermelho, LED vermelho, orelhinha vermelha, faz uma pose de furioso. Então, vamos ver como ficou o nosso bloco até aqui, ó. Vocês querem ouvir uma piada? Sim. Qual é o oposto de volátil? Vem cá, sobrinho. E aí ele encerra o bloco, né? Então, é que ele falou rápido, a gente pode diminuir aí a síntese de voz para ele falar mais devagar, tá? Dá para modular a voz dele, fazer ele falar que nem o Darth Vader. Tem várias funções aí que você consegue fazer com ele. Então ele conta a piada, espera e conta a resposta. Agora a gente pode correr aqui, percorrer o não. O não, ele também vai fazer uma pose, tá? Aqui, o legal desse programa é que você não precisa do robô físico para usar, para aprender a programar com ele. A gente consegue fazer nas aulas remotas, tem gente do Brasil inteiro usando o simulador. Então você tem como gerar uma cópia virtual aqui, né, ou um gêmeo digital, se for pensar assim, desse robô, no simulador, e você executar tudo isso no simulador. E aí depois, a hora que você tem acesso a um robô físico, você passa para ele. Mas você pode testar, isso não te impede de usar em casa. Pelo Dialog, você consegue ter as perguntas, as falas do robô, e tem uma entrada aqui, né, tipo um terminal mesmo, um campo de texto, que você pode dar os inputs nesse robô. Tá? Então vamos lá para o caminho do não? Zeros. Vocês querem ouvir uma piada? Que pena. Fica para a próxima. E aí vocês perceberam que ele fez toda uma pose triste, né? Que pena, né? Fica pra próxima, né? Nossa, né? Ele entrou no modo deprê, né? Aí a gente tem que dar uma barra de chocolate agora pro Nau, pra ele sair dessa. É o nome dele, é o nome que a própria companhia, né, quando criou a Aldebaran francesa, apelidou ele de Nao, né? Então tem a Piper, o Nao, o Romeo, então tem uma linha, né? Cada linha recebeu um nome. Eu vou habilitar aqui o modo de câmera. Me perguntaram, ele pode ver a gente? Sim, tá? O programa, ele tem vários modos aqui em cima. Tem o modo vida autônoma aí, que a gente pode ligar e desligar. O que é esse modo vida autônoma? Ele se comporta como pensar uma criança ou uma pessoa de verdade. A gente a todo momento tá gesticulando, tá falando, tá pondo a mão na cintura, tá coçando a orelha e tal. Ele fica o tempo inteiro se mexendo. Se vocês repararem, se tivesse no ambiente silencioso, vocês iam ver o motor acionando o tempo inteiro. Então ele fica buscando sons. Ele tem 4 microfones direcionais, que ele fica buscando o som. Quando ele encontra, ele começa a seguir o rosto. Então, uma câmera na testa e uma na boca dão a noção de profundidade para ele, um par estéreo, e conseguem plotar aqui, ó, o que a gente chama. Então vamos lá, aqui, no vídeo monitor. Então ele é o que ele está enxergando em tempo real. E a gente pode colocar o reconhecimento de faces aqui também, para mostrar como ele está funcionando. Então vou afastar aqui um pouquinho, ó. Vocês vão ver que ele trabalha com zonas proximais. E sempre que ele reconhece um rosto, ele vai tentar fazer o plot aqui do rosto. Reparem ali, a cabecinha amarela é o meu rosto. E nisso ele sabe se esse rosto está na zona 1, na zona 2 ou na zona 3. Se está próximo ou longe dele, ele consegue estimar essa distância, reconhecer expressões faciais, se você está triste, feliz, né? E também reconhecer o seu rosto, né? Fazer o reconhecimento visual. Então, se ele vê, por exemplo, eu, Vinícius ou Rodrigo, saudar pelo nome, né? Reconhecer e saudar qualquer um de nós, tá?
São várias funções, ele é separado desde as funções de programação, lógica, ele pode acessar a internet, você pode pedir para ele tocar uma música, ele acessa a rede. Agora ele está no modo offline, né? Ele está só conectado ao Note, mas se você conectar ele no roteador, ele acessa tranquilo a internet, lê seus e-mails. Você pode passar qualquer tipo de script para ele, tá? Ele é dotado aí de funções, eu chamo bem avançadas, né? E não é robô novo, tá, gente? O Nao aí, ele tem mais de uma década. Agora eu acho que ele tá completando uns 13 ou 14 anos de invenção. Tá na versão 6, eles vão remodelando, vão melhorando a cada versão. Essa já é a versão 6. Tem a Piper, que é uma robô já maior, 1,50 m, quase 1,60 m, que vem com tablet como assistente, né? E são robôs aí que a gente chama de humanoide porque ele tem características humanas, né? Esse robô ele tem 25 graus de liberdade, então 25 motores, eixos que se movem, né? Desde os dedinhos até todas as articulações de junta de perna, ombro, cotovelo, pulso, joelho, né? Ligamento do pé. Bom, alguma dúvida? A ideia era isso, era fazer um live code, né? Com vocês aqui ao mesmo tempo, tá? Isso daqui roda no simulador também. A ideia desse código aí é vocês poderem testar apenas com o Choreograph, é gratuita essa ideia. Vocês podem baixar em casa e instalar e testar, né? E ele imita elefante, ele imita pose, ele faz dança. Faça algo, por exemplo, sei lá, metal, talvez, sei lá, tocar uma música e tal. Eu vou colocar aqui, tem uma que faz. É seguro porque ele gosta de se suicidar. Então, tipo, é mesmo assim, ó. Fica. Geralmente no chão ele se joga, mas aqui em cima é perigoso. Meu Deus, que legal! Tem esse comando pronto pra ele? Tem. O comando, gente, é muito interessante porque esses bloquinhos, alguns são parâmetros bem simples que você vai fazer a passagem. Então, os de fala, né? Você passa ali o que você quer que o Nao fale, com que formato de voz e velocidade. Então, de novo, dá para você imitar desde uma voz robotizada, uma voz de criança, uma voz masculina, Darth Vader, o que você quiser que o Nao imite. E, ao mesmo tempo, tem blocos que nem esse, agora esse que a gente acabou de ver, esse headbang. E aí eu vou... Deixa eu ver se eu consigo... Responde. Ele vai, pelo sensor, ele vai buscar. Deixa eu ver se eu passo, acho que tá na outra tela, né? Beleza. Agora eu vou abrir, então ele parece ali um timeline, né? Parecido com o Sony Vegas, com esses editores de áudio, de vídeo. E se você abrir ele ainda, então, vamos editar aqui. Você consegue ver os ângulos de movimentação de cada um dos 25 graus de liberdade aí que esse robô tem. Então, cada cor aí vai representar, ó, braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, perna direita, ou o conjunto do robô como um todo. Então, aquele bloquinho que parece, né, super simples olhando ali externamente, né, um bloquinho de bate a cabeça aí, de repente vira, né, a programação por trás dele é muito mais complexa que isso, né? Você está trabalhando cada grau de liberdade do robô e sincronizando tudo isso no tempo. Oi? Dá. Tem uns vídeos na internet que o pessoal põe ele para dançar thriller do Michael Jackson e tal. Então você traz a música e sincroniza o movimento com a música. Dá sim. Você tem que criar. Até dá pra pegar algum movimento ali dele batendo cabeça e colocar uma música mais ou menos que bata e mexer nos tempos. Né? Você pode fazer isso, né? Usar alguma coisa já pronta ou criar do zero. Geralmente o pessoal cria do zero. É trabalhoso. Eu conheci um cara só que trabalhou com a gente, agora não tá mais na empresa, que chegou a fazer isso, umas propostas dessa. Mas é algo que toma tempo, né? A pessoa tem que ser especialista nisso mesmo, tem que ter tempo para se dedicar. A gente usa o robô mais instrucional, né? Então a gente usa para dar aula, mostrar as funções.
Esses que vêm na IDE é só a própria empresa. Aí na internet você acha, né? Não no GitHub, mas geralmente navegando em alguns sites o pessoal tem disponibilizado. No YouTube também. Quem geralmente põe no YouTube disponibiliza, né, no Drive o zip para você fazer o código. Aí fez o código, ele é bem parecido, né? Tem um navegador aqui de arquivos, então a pessoa vai incluir um som, ela vai colocar se tem alguma fala, alguma coisa, os documentos de tradução, os translation, e o código mesmo, né, em .xar. Exato, exato. Poderia zipar e subir no GitHub tranquilo, compartilhar, você baixa e roda nele. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Vocês têm pedidos? Querem que o Now fale alguma coisa? Opa, manda aí. Substituir ele? Pode, pode. Você, tipo, em vez de um Siri ou OK Google, chamar ele de outra coisa e ele responder esse comando? Dá. Dá sim. Aí você programa ele mesmo, né, para ele entrar no modo de escuta ativa. E, por exemplo, quando você chama, sei lá, o nosso cachorrinho lá no Fit é o Cláudio, né? Então, sei lá, se fosse o nome dele Cláudio, você falar Cláudio e ele perguntar: Oi, meu mestre, o que você quer? Você pode fazer rodar, né, qualquer ele, programar ele como assistente de voz, sim. Né? Leia meus e-mails, leia minha agenda. Né? Dá pra fazer. Olha, ele reconheceu teu rosto. Tá vendo? Ele coloca ali humano e coloca um código, né? Porque não foi cadastrado ainda, mas ele tá reconhecendo o teu rosto. Ele tem 4 microfones direcionais. Então o que ele faz primeiro ele aponta, ele consegue meio que triangularizar de onde veio o som, ele vai apontar naquela direção e aí a câmera vai buscar um padrão de rosto. Se ele achar o rosto, aí ele passa a seguir teu rosto. Então ele vai ficar um tempão seguindo teu rosto até que ou o rosto desapareça para ele ou o outro som encubra e ele volta. Então no modo autônomo ele tem essa aleatoriedade, né? Ele busca até mais rostos, tá? Deixa eu tentar afastar mais ainda. Olha lá, ele tá achando o rosto aí, ó, do pessoal todo. Parece que ele prefere de celular. Exatamente, ele tem o Smile Detection, né? Então, por exemplo, você colocar ele, sei lá, tirar uma foto e mandar pro teu e-mail cada vez que a pessoa sorri. Você sorriu, ele vai tirar uma foto e vai upar, né? Se ele tiver no Wi-Fi, tiver na tua rede, ele vai upar pela foto. Então você pode rodar vários scripts nele, né? Digamos aí que é como se fosse um super Raspberry Pi com câmera, com tudo, com detecção de áudio. Dá pra fazer o que você quiser com ele, né? Dá pra fazer em Python e dá pra fazer com bloquinhos, né? Mas ele é bem bacana, é um hardware bem poderoso, né? Tem? Você quer voltar naquele? Tem. Eu não trouxe pra frente, mas eu vou colocar o QR Code aqui. Eu ponho sim. Tá lá no Teams. Não, o que você tiver aí tá ótimo. Eu tenho que a gente acabou de abrir aqui. Cadê o Teams? Ah, não tá conectado, né? Peraí que eu fiz download. Aí, nesse QR Code. Robótica humanoide. Lá tem vários cursos no nosso site, né? Esse daqui, no caso, é o Robótica Humanoide. Aí nós temos o Nao, que é este humanoide, e temos o quadrúpede também. Você tem o quadrúpede aqui? O vídeo do quadrúpede você tem? Não, não tem? Não, a prestação que eu tinha está aí, mas acho que não tem. Eu acho que eu não fiz download Não tem, dela. tudo bem. Nós temos o outro que é o robô cachorro. Nós temos esse, humanoide, e um robô cachorro também. Ele levanta sozinho. Se cair, ele levanta sozinho. Ele tem um sensor inercial, tem um MEMS, né, dentro dele, então tem sensor inercial. Cada vez que ele detecta uma queda, ele faz a recuperação. Então ele se recupera, e ele é engraçado, porque ele parece um velhinho mesmo. Ele cai, ele faz out, e aí depois ele começa... ele vai gemendo até levantar, né? Então ele é engraçadão caindo. Mas ele tem sensor inercial, ele sabe. Né? Cada vez que ele vai cair, ele já grita, mas é muito rápido, não dá nem tempo de pegar. Tirar foto. Tchau, tchau.
Então é isso, pessoal. Quem tiver interessado em fazer o curso da robótica, né, que um deles a gente tem o NAO, é esse link, né, que nós temos aqui o QR Code, e lá nós indicamos a IDE, temos 12 horas de capacitação só desse robô aqui, e várias trilhas, né? Então, entrem no site nosso, que está aqui no QR Code. Obrigado, um abraço. Só quiser fazer foto com ele?